Olá, boa noite. Oi! Boa noite, bem-vindos e bem-vindas a mais um Coisas De de casal. Casal. Ó, aqui vai estar cortando um pedaço seu, assim, ó. Minha boca tá um ressecamento que eu vou falar uma coisa pra você. Oh, falta de beijo, gente. Tá até doendo aqui, ó. Ah, e meu dente tá com batom. Tem dente no meu batom. Nossa. Olha, o pessoal já chegando aqui, Eliane, Regina Portela, Cristiane, bem-vindos e bem-vindas. Guedes, né, a Guedes, muito bem, gente, ó, vai chamando o povo, chama o seu amor para assistir essa live junto com você, porque aqui o nosso negócio é falar de coisas de casal, não é verdade? É verdade. E aí, o que são coisas de casal? Olha, coisa de casal é a maior aventura que nem George Lucas, nem os grandes diretores de Hollywood conseguiram retratar. É uma aventura, é uma aventura constante, né? E muitas vezes, quando a gente está trabalhando no consultório, a gente percebe como que é rico, né, o relacionamento conjugal. Muito. De símbolos que a gente nunca imaginava. Então, assim, cada expressão, cada atitude que o cônjuge tem em relação ao seu parceiro tem uma representatividade. Sim, é verdade. Então, muitas vezes, nós nunca devemos ignorar o que o outro pensa em relação ao que a gente fala, em relação ao que a gente fala e em relação ao que a gente sente. Porque é um universo extraordinário. E muitas vezes uma coisa que para um não tem significado, para o outro é algo extraordinário. Então é importante a gente levar em conta e respeitar aquilo que muitas vezes nós nem compreendemos, né? Então, quando a gente não compreende, a gente respeita. E aí, às vezes, tem que ter muito respeito. Tem que ter muito respeito, porque, de certa forma... Se não tem muita compreensão, vai ter que ter mais respeito. Porque, de certa forma, a minha alma, ou a minha parte consciente, aliás, ela quer uma explicação por que daquele comportamento. E muitas vezes não tem explicação. Tá. Nem a pessoa que tem o comportamento, ele sabe explicar. Consegue explicar por que tá assim, né? Bom, hoje, na verdade, sim, hoje não. O Lindomar tem trazido para as lives de segunda-feira, né? Porque não sei se vocês já sabem, mas as nossas lives de coisas de casal acontecem toda segunda e sexta. Segunda, Lindomar sozinho, e sexta nós fazemos juntos, né? Então, nas nossas lives de coisas de casal da segunda-feira, o Lindomar tem falado sobre contos de fada. E aí eu escolhi para a live de hoje um conto de fadas para poder trazer e nos ajudar a pensar nesse ambiente, nessa ambientação de coisas de casal. Lá vem história! E olha, só para dizer, se você não acompanhou aí a semana direitinho aqui no Instagram e no Facebook do Coisas de Casal, dá uma olhada, porque tem muito conteúdo legal. A gente fez em torno de 2 até 3 publicações ao longo de toda a semana, que foram na live de sexta-feira passada. Eu prometi que ia trazer para vocês as dicas sobre como manter amizade, tá? Porque na sexta-feira passada, o que nós tratamos aqui na nossa live? A pergunta foi, será que só o amor, né? O amor sozinho é capaz de segurar um casamento na crise? Quer seja uma crise do casamento, quer seja uma crise externa como essa que nós estamos vivendo aí do coronavírus, né? Então a gente falou sobre isso e aí a gente teceu a seguinte reflexão, que o amor da paixão, o amor eros, o amor carnal, ele sozinho não dá conta. Mas que existe um amor que é o amor filéu, que é o amor da amizade, esse dá conta. E aí a gente falou assim, então quais são as dicas para manter essa amizade no casamento? Já que o amor da amizade é o amor que sustenta o casamento para dar conta da crise. E aí a gente publicou, foram 10 dicas de como manter a amizade no casamento. Se você não acompanhou isso ao longo da semana, sugiro que você tire um tempinho aí, hoje ainda ou amanhã, no final de semana, para ver. Tem muito conteúdo bacana, compartilhar, e tem inclusive uns desafios, hein? Tem vários posts lá que são desafios que eu coloquei, que você pode aproveitar o final de semana para pôr esses desafios em prática, correto?
Perfeito! Ó, a Lúcia dizendo que chegou. Bem-vinda, Lúcia. Gente, bem-vindo cada um e cada uma de vocês que estão por aqui. A gente está muito feliz de ter vocês aqui conosco no nosso Coisas de Casal, tá ok? A gente ainda tá fazendo a transmissão pelo Instagram do Lindomar, mas o povo que acompanha no Instagram do Lindomar trata de migrar aqui pro Coisas de Casal. Coisasdecasal.logos. Isso, porque vai chegar uma hora que a gente vai transmitir só aqui pelo Coisas de Casal, né? Muito bem, então, como disse o Lindomar, senta que lá vem história. A história que eu quero trazer para nós hoje é a história do Barba Azul. Ela é uma história, gente, que ela é uma história meio de terror. Tem umas histórias, assim, que são uns contos de fada, que ele não entende como é que conta isso pra criança, né? Deixa eu ligar esse ar aqui, senão vai esquentar demais aqui. A gente não entende como é que conta isso pra criança, porque são umas histórias meio terrificantes. A do Barba Azul é assim, tá? Então não sei se você conhece a história do Barba Azul. Se não conhece, é a sua chance de conhecer agora. E aí a gente vai aproveitar para mergulhar. Eu conto a história, depois a gente começa a fazer o mergulho na história para entender o que isso pode nos ensinar sobre relacionamento de casal. Quais os símbolos, quais os complexos, quais as questões que estão estritamente ligadas a essa fábula, esse conto do Barba Azul, né? Então vamos lá. Disse que tinham 3 irmãs que eram muito unidas e estavam sempre juntas, né? Sassaricando por aqui e por ali, num pequeno vilarejo. E diz que morava próximo a esse vilarejo um homem, mas ele morava lá no meio do bosque. Era um homem meio estranho. Olha, rapaz, coisas, eu tô até ficando assim, receoso já, vai. Esse homem, ele era estranho, primeiro porque ele quase não ia no vilarejo. Segundo, porque ele tinha uma barba azul. Mas era de um azul tão intenso, um azul índigo forte, que as pessoas achavam aquilo muito estranho, né? Então ele era temido. E quando ele, vez ou outra, ia ao vilarejo, as pessoas ficavam todas cheias de perguntas sobre ele, mas ninguém chegava muito perto para conhecer também, porque o povo tinha medo. Você sabe, né? Porque a gente tem medo, a gente não chega perto. O medo imobiliza as pessoas. E o fato é que, daquelas 3 irmãs, elas sempre conversavam quando o Barba Azul ia ao vilarejo, mas uma delas era mais jovem. A mais jovem era mais destemida e era mais curiosa. De maneira que ela disse, da próxima vez que o Barba Azul vier, eu vou lá conhecer, eu vou conversar com ele. As outras 2 irmãs disseram, não vai, é muito perigoso. Ela, eu vou, não vai, eu vou. Entendeu, né? Entendeu? Ok. Quando o Barba Azul veio, a irmã mais jovem foi lá conversar com ele. E ele se mostrou um homem muito agradável, sabe? Que falava de assuntos assim, ele sabia conversar. O encantamento, né? Aquele homem bom de lábia, sabe? Aquele homem que conversa assim, conversa e convence. Talvez um pouco parecido com o homem da sua vida, né? Talvez não hoje, porque depois parece que não sei o que acontece. Eles têm uma prosa para convencer a gente, depois dessa prosa eles esquecem dessa prosa. Como é que é isso? Sei isso não. Ainda bem que ele já ligou o ar-condicionado, porque a coisa está começando a ficar quente aqui. Lá vem a história. E o fato é que daquele bate-papo nasceu uma amizade, daquela amizade nasceu um amor, e ele pediu ela em casamento, e, enfim, eles se casaram. E ele a levou para morar no castelo que ficava no meio do bosque, lá escondido. E aquela moça era tão bem tratada, ela se sentia amada, ela era amada e se sentia amada. Era uma casa de muito luxo, era um castelo, né? Então tinha muitas pessoas para cuidar de tudo, né? Muitos mordomos, escravos e sei lá o que tinha naquela época, né? Enfim, ela não tinha que fazer nada, ela era super bem cuidada, né? O sonho de qualquer donzela, ser muito bem cuidada e muito bem amada. E aí o Barba Azul, ele tinha umas viagens que ele tinha que fazer, né? Ele era um homem de negócios, de certo, vai saber. Ele tinha umas viagens, né? Ele era daquele tipo de homem misterioso, realmente. E aí, seu marido é um pouco misterioso, às vezes? Sua esposa é um pouco misteriosa, às vezes? Essa história fala de mistérios. E o fato é que uma das viagens que seria mais longa, ele disse à sua amada, querida, para você não ficar sozinha aqui durante esse período da minha viagem, convide suas irmãs para estar com você no castelo. Tome aqui, ele pegou uma mão cheia de chaves, todas as chaves de todas as portas de todos os armários do castelo.
E ele disse, fique com todas as chaves, porque você fique à vontade. E aí ele mostrou pra ela, olha, essa aqui é a chave da despensa. E foi lá na despensa e mostrou tudo que tinha, como à vontade, do bom e do melhor quando suas irmãs estiverem aqui. Essa chave aqui é da sala do tesouro, foi lá com ela na sala do tesouro. Imagina, potes e potes de ouro, joias, pedras preciosas. Fique à vontade, tudo pertence a você, minha querida. Tá convencendo. Tá convencendo. E aí ele deu as chaves de todos os aposentos e foi, até que ele mostrou todas as chaves. E tinha uma pequena chave, muito pequena, pequenininha mesmo. E ela disse, essa pequena, meu amado, você não me disse a que porta ela pertence? E ele disse, amada, essa pequena chave pertence a uma porta muito pequena, que é o único lugar do castelo que eu não quero que você visite. Você tem acesso a todos os locais do castelo. Desde a sala do tesouro à despensa, tudo é de acesso livre para você usar à vontade quando suas irmãs estiverem aqui. Porém, a pequena porta a qual pertence essa pequena chave, você não tem acesso, não entre. Se ele não queria que ela entrasse, por que ele deu para ela a chave? É saber, Tô né? entendendo. Porque ele queria que ela entrasse, seus bobinhos, ele queria. Aí vem a suspense da história. O que você acha da gente já parar e ir olhando por etapas o Eu que acho que isso fica fala? melhor. Acho que fica melhor. Que portinha é essa? O que tem dentro dessa sala, dessa portinha, a gente vai descobrir daqui a pouco. Você não conhece a história do Barba Azul, né? A seguir cenas dos próximos capítulos. Se você já conhece, você já sabe o que espera. Mas eu acho que a gente podia fazer esse break aqui para já pensar, né? Que casamento tem um quê de mistério também, não tem? Essa coisa assim do mistério que é o outro pra gente. Como é essa coisa do mistério dentro do casamento? E como é que a gente lida dentro do casamento com o mistério que o outro é? Interessante, você está falando dessa questão e muitas vezes nós queremos destruir o mistério, né? Eu lembro de um professor chamado Rodolfo Petrelli. Não sei quem conhece ele, mas jamais conhece demais, né? Grande mestre. Ele é um doutor em psicologia e ele veio lá de Roma. E ele falava assim, sabe, Lindomar, o mistério, o segredo, a coisa não descoberta, não é para ser descoberta, ela é para ficar ali, criando aquele suspense. E nós muitas vezes queremos dissecar o cadáver, nós queremos saber tudo. Então muitas vezes no primeiro encontro a pessoa quer conhecer o outro na íntegra. E tem alguns que têm ainda a ilusão de que conhece o outro na íntegra. O mistério é para ser lidado, ele faz parte, ele é algo que chama a atenção da nossa alma, né? Por exemplo, quando você descobriu o seu cônjuge, o seu parceiro, você criou um monte de mistério na sua mente. E por incrível que pareça, parece que quando o relacionamento começa a não dar muito dar certo, parece que a pessoa ela começa a entrar no universo do desencanto, né? Ela acha que o outro não tem mais nada para revelar. Ela acha que aquele universo que ela está entrando, ela já conhece Acabou tudo. E isso é ruim, né? Porque, de certa forma, nós fomos feitos para conquistar, para desvendar, para adentrar o universo do outro e entrar nessa amplitude, nessa infinitude que é a alma humana. E parece que em alguns casos, alguns entram no universo do desencanto e ele começa a perder o encantamento. Não existe pessoas que fazem isso em relação ao Brasil? Não existe pessoas que fazem isso em relação à vida? Elas começam a viver e falam, na minha vida nada me surpreende mais, esse mundo não me serve mais. Ai, que chato, né? Aí a pessoa começa a perder energia. Porque, de certa forma, arquetipicamente, nós precisamos ser convidados para conhecer o desconhecido. Uhum. De certa forma, nós somos arqueólogos de vidas humanas. Nós queremos cavar no mais profundo da alma do outro, descobrir quem ele é, porque quando nós descobrimos quem ele é, nós também nos descobrimos. E olha só, isso que o Lindomar tá falando dessa história do mistério, né? Quando no casal tudo é previsível, tudo é igual sempre, cai na rotina, perde justamente esse espaço do encanto. Então imagina que você não use uma roupa diferente, que você não coloque uma maquiagem diferente, que você
que você não faça uma coisa diferente. Imagine que todo dia você coma o mesmo arroz e o mesmo feijão, sem mudar nenhum tempero desse arroz ou desse feijão. Isso vale para o arroz e feijão que nós ingerimos, mas vale também para o sexo arroz e feijão. Imagina aquele sexo que nunca tem um novo mistério a ser descoberto, né? Não é à toa, né, que os orientais lá, né, na Índia tem o Kama Sutra, né? Nossa, quantas posições! Acho que um casal vive uma vida inteira e não dá conta de fazer todas aquelas posições. Diz que algumas só são no livro mesmo. Sei lá, o cara vai e fica tentando. Se o cara fizer, depois entreva, não dá conta de voltar ao normal. Mas só o fato de tentar, entendeu, gente? Nós não consegue, mas tenta, nós tenta. Nós tenta. Vai que cola, né? Mas quando a gente... Porque eu não sei se vocês sabem, eu tô brincando com a ideia do Kama Sutra aqui, mas o Kama Sutra é uma prática religiosa, é o sexo como uma experiência de ascensão espiritual. É coisa da Índia, né, gente? Mas, assim, existem muitos povos que têm no sexo uma prática que é uma prática espiritual, uma prática de ascensão. Então, essa história nos fala do mistério, da importância do mistério, porque buscar revelar esse mistério, buscar conhecer esse mistério, é algo que nos coloca ávidos pela vida. E quando o mistério acaba, a gente entra num processo de desencanto. Então, quantos casamentos já estão aí sem mistério? E veja que tem um jogo aí, né? Porque o Barba Azul, ele entrega as chaves para a mulher. Ou seja, vai conhecer esse castelo. O casamento é isso, vai conhecer esse castelo. Eu me lembro que quando nós começamos a namorar, quer dizer, eu tinha recém-feito 16 anos. Né? Na verdade, eu ia fazer, que a gente começou a namorar em fevereiro, eu fiz 16 anos em março. Então, eu ainda tinha 15 anos, né? E o Lindomar, 18. Então, tudo era um grande mistério, né? Eu olhava pra ele e pensava assim, ai, como é que será que vai ser o beijo, né? Aí a gente começou a namorar e eu descobri como seria o beijo, mas assim, aquele era um primeiro beijo e cada novo beijo era um novo mistério a ser descoberto. Márcia, mas você tá falando uma coisa aqui, gente, que é assim, eu acho que salva muitas vidas, né? Uau! Porque, veja bem, as pessoas estão desanimadas com as possibilidades. Você está vivendo apenas, vamos imaginar, 1% de todo o universo de possibilidades. Por exemplo, em relação a essa situação que está se apresentando agora da quarentena, né? Uhum. Você está vivendo... Eu tô sendo muito bom com você, mas por exemplo, 1 em 1000 possibilidades de você enfrentar isso. Você pode enfrentar isso de forma tranquila, você pode enfrentar isso de forma triste. Você que escolhe... Qual a forma? O que você quer escrever, qual é o final dessa história que você está entrando. Então nós somos autores da nossa própria história. Talvez nós não podemos mudar o quadro geral, mas a forma como nós somos protagonistas dentro desse contexto, isso nós podemos. Uhum. Então, se eu tenho uma percepção positiva, sempre para cima, sempre jogando a bola para cima, então eu vou ter uma forma de lidar com esse universo. E isso se aplica ao casamento também, né? Como que eu tenho lidado com o meu relacionamento? Como que eu tenho lidado com as partes que a cada dia eu descubro que são novas? Eu fico feliz ou eu fico decepcionado? Então, assim, a forma como eu vou lidar, eu vejo muitas pessoas que vão pescar e não pegam nenhum peixe. E continua indo. E volta feliz da vida. Mas o que você vai fazer lá? Eu não peguei nenhum peixe, não. Mas descobriu o rio. Eu fui lá, eu tava querendo ficar tranquilo. Então, assim, nós podemos ver pelo lado positivo se nós formos pessoas que gostam de desvendar mistérios. Ou podemos achar algo assim extremamente cansativo. Essa história de continuar indo pescar e revisitar o mesmo rio, olha a Joyce. Olá, estou aqui para aprender porque casei com o mesmo marido 2 vezes. Tá vendo? Valeu a pena. Tem mais mistério para descobrir, né? E a Joyce tinha feito um outro comentário aqui sobre o Kama Sutra, que não tem coluna que aguenta, aí fica só a risada. Eita, nós! Jean Almeida, que massa, Joyce. Eu fico feliz toda vez que vejo testemunhos de restauração, casamento. Hoje mesmo falava sobre isso com meu marido. Bacana, né? Também curto muito isso. Muito, muito legal. Joyce diz, quando a mágoa passou, sobrou o amor. E se não lutar, se arrepende para sempre. Olha, Joyce, obrigada, hein, pela partilha, minha cara.
Vale a pena a gente ler e escutar essas coisas até para nos fortalecer, não é verdade? Joyce dando aí sua experiência, seu testemunho. Bom, então vamos lá. Nós já sabemos que casamento é isso, tem os seus mistérios, né? E que os mistérios fazem parte, que a gente tem que tomar cuidado para investir, inclusive, nisso, né? De sempre criar esse novo mistério. Sabe, não dá para que o outro seja 100%. Eu já conheço 100%, então não tem mais nada para explorar. O casamento é exploração. A gente precisa ir explorando esse universo para ser explorado, né? Então, bora continuar para a história. Ele entregou todas as chaves para ela, porque ele tinha desejo que ela conhecesse. Só que tinha uma porta que ele disse para ela não entrar. E aquela porta que ele disse para ela não entrar, entretanto, ele deu a chave. Esse é um pontinho pra gente ficar com ele aí. Ok. Aí ela pegou aquele molho de chaves e ele foi fazer a viagem e ela chamou as duas irmãs. Lembra? Ela era a irmã mais nova de 3, né? Então ela chamou as duas irmãs mais velhas que foram pra lá. E foi a primeira vez que as irmãs foi visitar, né? Foi visitar lá no castelo e as irmãs ficaram encantadas, né? Ah, que castelo lindo! Nossa! Quantos empregados nesse castelo! Nossa, nossa, nossa! Tô sentindo um quesinho de inveja. Lógico, a irmã mais nova disse, vou conhecer esse homem chamado Barba Azul. Elas disseram, não vai. Aí a irmã apaixonou por ele e quis casar. Elas, não casa. Agora a irmã estava vivendo bem bom e elas, mamando o dedo. E aí elas estavam com muita inveja. E a pessoa invejosa, ela é um perigo. Gente, é um perigo para dentro do casamento. Tem uma máxima que se você não aprendeu ainda, aprenda. Aprenda agora essa máxima. As coisas extraordinárias da relação de vocês não saiam por aí contando para todo mundo. Foi uma professora minha em psicologia, ela já era casada assim de mais longa data, né? E era nossa professora, e no início do curso, todo mundo ali muito novinho, eu mesma entrei na faculdade com 17 anos, aí ela falava, gente, vou falar para vocês um segredo, é um mistério, e vocês têm que entender isso. Não saia fazendo propaganda do seu marido pro povo. Então assim, às vezes você na inocência sai por aí esparramando as coisas. E aquilo que você esparrama por aí, de repente, pessoas invejosas vão olhar para o seu tesouro e vão emanar para cima de você uma energia que não é uma energia positiva. Então a gente tem que saber muito bem para quem que a gente conta as nossas dificuldades, não é para qualquer um que a gente sai esparramando os nossos problemas. E a gente tem que saber muito bem para quem que a gente conta as nossas grandes vitórias. Na média, a gente fala para todo mundo. O que é da média, a gente fala para todo mundo. Mas o que extrapola para cima e o que extrapola para baixo, a gente tem que escolher para quem a gente fala. O que extrapola para baixo no sentido de problema e dificuldade, você não fala para todo mundo, que tem gente que vai acabar te dando conselho errado, você vai entrar mais no fundo do poço ainda. E o que extrapola para cima, que são as coisas maravilhosas, você não fala porque você fala para alguém invejoso e a energia da inveja consome. Foi o que aconteceu com ela. Tem um caso na Bíblia que pode relatar bem claramente isso, foi Ezequias, né? Que ele mostrou para o embaixador, acho que da Pérsia, não lembro bem, da Babilônia, mostrou os tesouros, os ouros, as riquezas, e aí o exército da Babilônia foi lá pegar ele. Então, aí, assim, gente, sabe, a questão é o se mostrar, né? Porque quando a irmã mais nova recebeu as irmãs mais velhas, as mais velhas ficaram com inveja? Ficaram, mas de certa forma elas ficaram com inveja porque a mais nova queria se mostrar. Ai, vem ver o meu castelo, ai, vem ver. Ai, meu marido me deu todas essas chaves, eu tenho. Sabe criança? Eu tenho, você não tem. Toma cuidado, porque às vezes você não está simplesmente compartilhando uma bênção, você está se posicionando como alguém que quer mostrar. E quem quer mostrar muito pode acontecer isso, né? Ó, a Sheila entrou por aqui e tá dizendo, eu sou nova aqui, manda beijo. Sheila, beijos, minha cara, bem-vinda ao nosso Coisas de Casal. Espero que você curta muito estar por aqui, né? A Elis Betânia Lopes, dizendo, oi, minha irmã e amiga amada Márcia, olá, bem-vinda. A Joyce diz, nossa, fez muito sentido. Bom, ela
disse então para as irmãs, olha aqui todas as chaves, vamos conhecer o meu castelo, porque o meu amado, porque isso, porque aquilo. E elas começaram a visitar. E a brincadeira delas então foi, vamos visitar todos os lugares do castelo. E cada lugar que elas iam, uma chavezinha, abre essa porta, abre aquela, tudo deslumbrante, tudo maravilhoso. Mesmo olha a aventura, né? Mesmo a dona da casa não conhecia ainda todo o castelo, né? E aí ela foi mostrar isso para as irmãs. Tem gente que é assim, quer ficar abrindo o casamento para ficar mostrando para os outros. Gente, ó, isso aqui, ó, entre nós dois. Entre nós dois, tá? Você não tem que ficar abrindo as portas do seu castelo para ficar se expondo. E interessante, pessoal, quando você dá notícia de coisa boa demais, a pessoa invejosa, ela fica esperando uma coisa dar errada para ela dar ênfase. Fica. Então, assim, é uma coisa que está funcionando muito bem, fica de boa, tranquilo. Quando a gente dá muita notícia, aí a pessoa fala assim, mas você falou aquele dia que era assim, mas eu vi você com a cara ruim com ela. Então, assim, a pessoa, ela vai procurar o ponto negativo para ele dar ênfase. E isso é ruim, né? Porque, de certa forma, você, em vez de criar uma pessoa que te admira, você vai... O invejoso, ele não admira. O invejoso, a tendência dele é clara, ele, de certa forma, ele procura desacreditar a competência daquela pessoa. Na verdade, a inveja é uma energia de destruição, né? Então, o invejoso, ele tenta destruir. A Joyce fez uma pergunta legal aqui, ó. Mas quando o cônjuge mostra lá fora como se as coisas fossem melhores do que são dentro da casa, tipo propaganda enganosa. Eita lasqueira. Joyce, nós podemos pensar em duas formas. A gente pode pensar isso, tipo assim, né? Ai, meu Deus, né? Pra quê? Mas a gente pode pensar assim, ele tá profetizando para que seja melhor. Tem pessoas que têm essa necessidade de ficar contando vantagem, né? Inclusive em cima do que não existe. Enfim, né? Muitas vezes a pessoa trabalha muito no ideal e não encara o real, né? Mesmo porque na correria da vida hoje em dia, as pessoas não estão muito interessadas em saber os seus problemas. Quer ver um exemplo? Alguém pergunta, como é que você está? Eu estou passando muito problema, muita dificuldade. Tem gente que corre de você. E tem gente que vai se aproximar, é muito relativo. Agora, na correria da vida, muitas vezes nós não temos que contar a nossa vida para todas as pessoas. Só para algumas pessoas. E principalmente aquelas que têm maturidade para ouvir o que nós vamos falar. Bom, as irmãs não tinham maturidade para ouvir, né? A mais jovem casada. E o fato é que elas já tinham passado dias, né? Porque, gente, era muito grande esse castelo. Elas tinham passado dias verificando o castelo inteiro, até que, por fim, uma única chave não havia sido usada, que era a tal da chavezinha, né? E aí as irmãs viraram para a casada e disse assim, mas e essa chavezinha? A gente ainda não achou a porta dessa chavezinha. Aí ela, não, irmãs. É que essa aqui pertence a uma porta, e o meu marido disse que é uma porta menor, mas que essa chave é pequena porque a porta também é menor, mas ele disse que essa aqui é o único cômodo do castelo que nós não devemos ir. As irmãs pegaram aí. Foi aí que as irmãs pegaram. Por quê? Porque mulher é bicho curioso. É bicho curioso. É fato que quem foi lá comer da árvore do bem e do mal primeiro foi a Eva, né? Gente, isso está posto em todas as culturas. Olha, nas minhas lives da Quarentena do Bem, né? Se você ainda não me segue lá, segue no meu perfil, Márcia Cristóvão com CH. E aí eu tenho feito lá lives, eu fiz 40 todos os dias eu entrava e fazia a live às 19 horas, aí quando fechou de número 40, o pessoal pediu pra eu não parar, eu continuei, só que agora eu tô fazendo só 3 dias na semana, terça, quinta e sábado às 19 horas. Mas teve uma das minhas lives da Quarentena do Bem, que eu contei a história da Psique, que se apaixonou por Eros, né? Na verdade, Eros se apaixonou por ela primeiro, mas ela não sabia quem era o amor, ela amava e era amada e não sabia quem era. E aí, de novo, as irmãs chegaram pra ela e falaram assim, mas você tem que ver, e aguçaram a curiosidade dela, e ela enganou o próprio marido, que ela não sabia quem era, né? E ela falou, as irmãs disseram, vai ver que você tá casada com um monstro. E ela ficou com medo. E aí, então, ela tinha prometido pra ele que nunca olharia pra ele. Eles se amavam à noite, no escuro. E ela havia prometido que não olharia pra ele, mas ela quebrou a promessa porque as irmãs invejosas aguçaram. Então, a gente vai ver que em todas as culturas sempre tem um terceiro, que é alguém de fora, com inveja,
Porque se a gente for olhar, né, para a história bíblica de Adão e Eva e do pecado original, a gente vai entender que a serpente, ela tá ali como representante, né, de Satanás, do inimigo, porque também tem inveja. Satanás tinha inveja da relação de Adão e Eva com Deus e de Adão e Eva entre si. E aí ele entra. Gente, isso está posto em todas as culturas. Um terceiro vem com um olhar de inveja. A inveja é uma energia de destruição. E esse terceiro vem e incita a parte que naquele momento está frágil diante da situação a fazer algo que no combinado não era para ser feito. Um fato que representa muito isso foi o caso de Davi com Betseba, né? Ele ficava vendo a relação de Betseba com o marido e ele sabia da história, porque o palácio dele era na parte superior, ele via lá os dois se relacionando. Olha que coisa interessante. E aí Urias foi para a guerra e ele resolveu ter um relacionamento com Betseba que resultou na tragédia toda da vida de Davi. As curiosidades, né? Que é só a mulher que tem curiosidade? Nesse caso aí é o homem que teve uma curiosidade que levou para uma tragédia imensa. Mas então as irmãs incitaram a mais jovem, né, a casada, justamente nesse ponto aí. Ah, mas se ele disse para você não olhar, tem coisa errada. Gente, isso é tão comum no casal, né? A gente que recebe muito casal no consultório, atende casal, isso é tão comum. Às vezes a relação dos dois tá ok. Tem algo ali que precisa ser resolvido. Não é que não precise, precisa ser resolvido, mas no seu tempo certo será resolvido. Aí entra um terceiro para meter o bedelho, para palpitar e dizer, mas você vai aceitar? E vem um terceiro dentro da própria alma do indivíduo. Por exemplo, um dos cônjuges pega o celular e o outro fala assim, peraí, mas por que não pode olhar esse celular? Aí já começa a criar uma situação que não tinha, porque tem pessoas, não é que ele está escondendo informação no celular, é porque a forma como a pessoa pegou o celular para olhar é como se fosse uma forma invasiva, né? Não é celular, deixa eu pegar aqui e olhar. E vai saber se ele tava preparando uma surpresa pra você. Pois é. Sempre pensar o melhor do outro, né, Marcos? Melhor pensar o melhor, né? Mas percebe, assim, esse é um ponto crucial. Gente, às vezes a relação vai bem, até que um terceiro, e esse terceiro pode ser na sua cabeça, pode ser um terceiro externo, mas como o Lindomar mesmo falou, pode ser um terceiro dentro da sua cabeça, uma voz que fala dentro da sua cabeça, e vem jogar areia na relação. Gente, aquele quartinho fechado, daquela pequena chave, era o segredo do Barba Azul. E é lógico que num dado momento eles precisariam tratar disso. Eles eram ainda recém-casados, não tinha chegado a hora. Não era para ele ainda o momento dele se expor em tal profundidade. Mas você sabe, Márcia, tem algumas pessoas que quando elas casam, elas querem saber tudo do outro. E aí tem coisa lá para trás. O pior é que o outro fala, ela não dá conta de escutar. É porque... Não dá conta de lidar. Por exemplo, eu já atendi casais que, por exemplo, quando eles começaram o namoro ficar sério e noivou, ele pediu para ela contar todos os relacionamentos que ela teve. O casamento deles ficou terrivelmente comprometido porque ele não deu conta de lidar com os conteúdos que ele ouviu. Pediu, e aí quando a verdade foi dita, não deu conta de lidar. É porque para você entrar no terreno de mistério do outro, você tem que estar preparado, né? Sim, tem que ter maturidade, e muitas vezes a pessoa não está, ela vai ouvir coisas que ela não queria. Sim. E ela vai vivenciar situações e emoções que ela, de certa forma, não queria. Gente, tem coisas assim que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ter muita sabedoria. O que fala, quando fala e como fala. 3 perguntinhas, ok? Grava isso. O que fala? Nem tudo é para ser falado. Quando fala? Nem tudo que é para ser falado é para ser falado agora. E o como fala? Nem tudo que é para ser falado e é para ser falado agora é para ser falado desse jeito. Então a gente tem que ter a maturidade de esperar o momento certo para tratar aquele assunto, né? Existem situações, por exemplo, a mulher tem problema, né, com a sexualidade, ela tem dificuldade com a intimidade, por exemplo, ela não aceita que seja tocada uma certa parte do seu corpo ou que o seu corpo seja tocado de uma determinada forma.
E o homem não entende. E ela não consegue dizer pra ele o porquê. Mas, de repente, ela teve uma experiência de abuso sexual em alguma fase da vida dela. Ela teve essa experiência, né? De ser abusada sexualmente. Ela não tá pronta pra falar. E esse homem começa a apurrinhar a cabeça dela. Começa a apurrinhar. E aí, o que acontece? Cria um atrito na relação que não existia. Então o Barba Azul, essa história do Barba Azul traz pra gente esse mistério para nós olharmos e compreendermos, extrairmos sabedoria. Se o outro não tá pronto para te falar alguma coisa, talvez ele não esteja pronto e talvez você também não esteja pronto para ouvir. Que tal respeitar esse espaço da individualidade? Se o outro pediu pra você não usar a tal da chavezinha ainda, que tal esperar um pouco mais para abrir? Dizem que o trauma, a origem da palavra trauma vem de monstro, né? Todo mundo tem o seu monstrinho. Agora tem gente que está disposta a enfrentar ele agora e tem recursos para isso. E tem pessoas que não estão prontas e nem tem recursos para isso. Mas o outro tem curiosidade e a curiosidade matou o gato. A pessoa vai cavucar e vai fazer o outro chorar. E tem alguns que têm a capacidade de falar assim, ó, é muito frágil essa pessoa, só tocar nesse assunto ela começa a chorar. Ué, mas o monstrinho dela, é o trauma dela. Então, tem o momento certo, a hora certa. Talvez não vai ser agora, nem vai ser amanhã. Mas a pessoa quer, a curiosidade é muito grande. Então, é uma falta de respeito com aquilo que é próprio e é do indivíduo, né? Sim. Ó, a Jana Almeida falou uma coisa interessante aqui. Por que será que casais que ostentam tanto o casamento perfeito nas redes geralmente nos surpreendem com rompimentos bruscos? Às vezes acho que quanto mais querem expor a perfeição na relação, mais deteriora. Eu acho que esse ponto que você trouxe aí pra gente, ela dá pra gente analisar de várias formas, né? Primeiro porque as redes sociais, elas de certa forma não foram feitas pra gente ficar vindo aqui e chorar, né? Então assim, e é até desagradável e desnecessário e não ajuda a pessoa. Imagina, né? A gente acabou de ter uma briga, eu tô com ódio de você, vamos postar uma foto do meu ódio por você. Então, esse ambiente das nossas guerras que existem, as redes sociais não foram feitas pra isso. As redes sociais foram feitas pra gente ir lá e postar o filho quando ele tá numa apresentação da escola. E muito bonitinho na apresentação. Mas quando vem no boletim a nota vermelha, a gente não fotografa a nota vermelha e posta nas redes sociais. Então, acho que, primeiro que é uma coisa natural. As redes sociais, elas têm esse caráter da gente fazer o registro das coisas positivas. É o caráter das redes sociais. É como se fosse um álbum. A gente não põe no álbum, não é um álbum de casamento. Não, foto de velório. Antigamente existia, mas já deixou de existir. Não, agora imagina, ou então um casamento, né? A mesa que quebrou, a tia que caiu, a gente não posta essas fotos, né? O álbum é das coisas bonitas. Então, primeiro isso, caráter das redes sociais. Segundo, tem pessoas que têm essa necessidade de se mostrar. Aí é um outro problema, né? A necessidade de se mostrar. E eu acho que tem essa coisa mesmo da relação, que é uma relação frágil, né? Porque, olha, até o Aneudes, ele entrou aqui, eu quero agradecer, né? O Aneudes aqui no Facebook entrou e disse assim, Fala, Aneudes! Casal modelo em uma geração tão corrompida, parabéns, né? Então ele tá falando pra gente que é casal modelo, isso pra mim pesa. É complicado. Nós não somos um casal modelo, nós somos um casal como outro qualquer. Eu brinco muito, gente, que as pessoas mudam de CEP e CPF, o resto é muito parecido. Nós temos as nossas dificuldades, temos as nossas guerras, temos os nossos conflitos. De vez em quando eu venho aqui, né, a gente conta, o Lindomar faz uma brincadeira comigo, eu com ele, né? De vez em quando a gente expõe aqui. Quando a gente ministra palestra para casais, a gente conta muito os nossos dramas, as nossas guerras. Então, assim, acho que esse espaço que o casal tem para expor e contar, né, e compartilhar, inclusive, os dramas, ajuda até no fortalecimento. Na verdade, as pessoas têm que entender que nós somos humanos, né? E que nós temos dor de cabeça, nós temos problema, por exemplo, eu preciso de vez em quando usar esse óculos aqui, ó, minha vista não é igual de super-homem, que fica vendo com aquela capacidade toda, então tem limite, nós somos limitados. Então criar a imagem de que nós somos modelo é meio complicado, não é verdade? Então assim, a gente vai trilhando, né, vai traçando um caminho de que todos nós estamos para aprender. Nós temos 30 anos de casado, mas até hoje nós temos
quer aprender muita coisa. Sim. Aí você vê o universo, quando a gente tem interesse nele, ele vai descortinando e a gente vai descobrindo que nunca você vai compreender completamente. Por exemplo, eu não sei da Márcia todas as vontades e desejos dela, não. Nem ela sabe dos meus, porque tem alguns que nem eu sei. Como é que vai dizer que o outro sabe por completo, então eu tenho que ter paciência e tenho que ter tranquilidade. É por isso que aquilo que o Rodolfo Petrelli falou é interessante. Existem mistérios que eles vão continuar mistérios. E é assim que vai funcionar. Mas o próprio desejo de conhecer e desvendar nos faz caminhar. Então, a questão é saber continuar buscando desvendar os mistérios sem, entretanto, invadir espaços. Então, é muito perigoso isso, né? Invadir espaços. Por exemplo, o homem, ele tem muito dessa coisa, quando ele passa por dificuldade, gostar de ficar caladão, né? Ficar na dele, ficar na caverninha dele. A mulher gosta de falar, né? A mulher tem problema, gosta de falar do problema. Então, meninas, respeitar esse espaço dele. Se ele tá no momento dele do silêncio, respeita o silêncio dele. Geralmente, é a portinha dele trancada? Geralmente, quando a mulher é recém-casada, ela fala assim, por que você tá calado? Você tá com raiva de mim? Depois que vai ficando mais tempo, ela percebe que não é que ele tá com raiva dela, é porque ele tá na caverninha dele mesmo. O Eduardo seu feio. O Eduardo, gente, ele faz a edição dos nossos vídeos. Ele tá aí? Tá. Meu Deus. E aí ele tá dizendo que ele tem um vídeo da Márcia batendo no Lindomar. Aí eu tô falando? Tá revelando as podres aí, ó. Gente, deixa eu contar pra vocês esse babado, porque vai pegar mal aqui, né? Vou contar pra vocês o babado, como é que foi. Foi assim, ó, a gente tava fazendo uma gravação do Coisas de Casal, porque a gente vem aqui e faz as lives, mas tem os vídeos que a gente grava falando de temas, né? Então eles são postados aí nas redes sociais, mas são gravados e o Eduardo é que faz faz a edição. E aí, eu tava com uma blusa que ela é muito fininha. Ela tem uma parte aqui, meio durinha, parecendo como se fosse uma seda? Mas meio duro, como se fosse um couro, mas parece o aspecto de seda. E a parte toda dela atrás, toda ela é muito fininha, bem mais fina do que esse aqui. Que vocês estão vendo que é bem fina, ela é bem mais fina do que esse aqui. E a parte da frente, que parece seda, ela não tem jeito de passar. E o Lindomar, ele é muito cri-crizento. E aí ele achou que tava amarrotado. Aí a gente ia começar a gravar, ele pega a minha blusa e fala, tá amarrotado. E todo delicado, puxa a minha blusa. No que ele puxa a minha blusa, não, ele puxou pra cá, na verdade. Rasgou. No que ele puxou pra cá, rasgou atrás. Eu fiquei tão brava. Tá vendo? Então assim, foi né? uma pancada, está no laudo lá. Tá lá registrado, o Eduardo tem essa fita, esse vídeo lá gravado. Mas o fato é que a maturidade, né, até a Elis falou assim, ó, vocês são o casal com maturidade cristã, creio que seja essa a diferença, né? E anteriormente também tinha uma outra pessoa dito o seguinte, tinha uma coisa que tinha a ver com isso. Ah, sim, a Renata disse, não existe casal perfeito, existe maturidade no casal. Exatamente. Então, Renata? Não li o sobrenome, não vou voltar para procurar. Então, a questão não existe o casal perfeito, existe a maturidade, e a maturidade tem a ver com alguns desses elementos que nós estamos colocando aqui. E tem uma questão também, por exemplo, o que é perfeito para mim, para Márcia, pode não ser perfeito para você, para seu cônjuge. Vocês é que tem que compreender isso. Tem muitas coisas que são do inconsciente coletivo. A gente trabalha dentro de um universo maior, mas a maioria são coisas individuais. Eu acredito que a questão da maturidade é você respeitar a limitação do seu cônjuge. Sim. Respeitar a limitação da sua relação com a sua esposa. Respeitar os quartinhos escuros que não devem ser abertos agora e esperar com paciência o momento de abrir, né? Ó, a Jana Almeida falou assim, eu ouvi dos dois casais afirmarem que nunca tiveram uma discussão. Sinceramente, eu não creio nisso. E risos. Eu tenho uma tese, um dos dois está em estado de sofrimento. E aí tem uma outra questão, sabe? Que o dia que brigar... né? O dia que brigar, a coisa vai ficar feia. O Eduardo está me ameaçando, dizendo que vai virar a versão do diretor. Vai o quê? Ele vai usar aquele vídeo que eu bati em você, diz que vai fazer a versão do editor. Ah, é? Eu tô me sentindo ameaçada. Pode colocar, não tem nada que esconder, não.
Bom, eu não vou terminar a história do Barba Azul hoje. Tá certo. Eu vou deixar para terminar essa história sexta-feira que vem. Mas eu quero fechar essa live trazendo para nossa memória e reforçando para nós os aspectos que até aqui nós já visualizamos. Aspecto 1. Os mistérios precisam ser mantidos no sentido de nos incitar à busca. O mistério é um novo sabor. O mistério é um novo olhar. Gente, se eu não olhar para o Lindomar com um olhar diferente, as coisas vão perdendo o foco e o sentido. Se ele não me olhar com um olhar diferente, vai perdendo o foco e o sentido. Eu não sou mais a adolescente de 15 anos. Eu sou uma mulher de 49. Nossa, então... tudo bem. Caramba, eu achei que você tinha 30. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ai, gente. E eu 29. Abafo caso. Abafo caso, mistério. Então, esses mistérios, né, de um novo olhar, de um novo sabor, de um novo tipo de desejo, de uma nova descoberta, né? Será que existe um ponto nesse corpo que eu não toquei ainda? Eu tava vendo o filme Um Olhar de Anjo, filme Olhar de Anjo. Ele vira pra personagem principal com quem ele tá fazendo um par romântico, e ele vira pra ela e diz assim, a Jennifer Lopez, a atriz. Ele vira pra ela e fala assim: me beija onde nunca ninguém me beijou antes. E ele tinha sido casado, era viúvo, né? Então com certeza já tinha sido beijado de muitas formas. E aí ele tem uma cicatriz assim no peito, que é justamente a cicatriz do acidente, né? No acidente no qual ele perdeu a mulher e o filho. E aí ela vai e beija a cicatriz, né? Me beija no lugar que ninguém nunca me beijou antes. Sabe, encontrar um novo lugar de beijar, um novo espaço para conhecer. Então, mistérios. Ponto 2. Aprender a guardar, resguardar a relação. Não é para qualquer um que você conta as suas maiores dores e os seus maiores dramas. Não é para qualquer um que você conta as coisas mais extraordinárias. A média você pode contar para todo mundo, mas o mais difícil e o mais extraordinário não é qualquer um. Porque o mais extraordinário, inclusive, você pode contar para alguém que tem energia da inveja. E aprendendo que o outro nos entrega chaves, que é esse mistério que a gente vai descobrir. Mas se o outro tem uma chave que ele não quis me entregar ainda, vamos respeitar. Não vamos aceitar que o outro venha dizer: ah, mas você vai aceitar isso? Quer ver? Educação de filho. Às vezes o casal aceita que vai ter essa atitude com o filho em relação a tal tema, certo? Os dois decidiram. Entre os dois tá ok. Aí entra o vô, a avó, o tio, a tia, o vizinho, padrinho, sei lá quem. Ah, mas tá certão. Eles já estavam acertados entre si. A voz do terceiro faz com que eles entrem em conflito. Gente, é um jardim secreto que precisa ser protegido. Isso é igual temperar comida, né? Por exemplo, quando eu tô fazendo churrasco, eu gosto só eu mesmo temperar. Não gosto que ninguém põe a mão nas carnes que eu tô assando. Por quê? Se um coloca sal, o outro vem e coloca também, daqui a pouco tá um trem assim que ninguém come. Então, uma pessoa só tempera. Sim. Então, em relação à questão conjugal, é só vocês dois que vão temperar a relação de vocês, mais ninguém. Oh! Então, amarramos com essas ideias. Acompanhe ao longo da semana os posts que nós vamos colocar aí no Coisas de Casal falando desses temas, tá? Então acompanha aí que a gente vai pegar isso que foi dito e vai aprofundar. E se você não acompanhou os posts da semana passada, repito, a gente colocou aí as 10 dicas para poder criar ou retomar, né? Retomar a amizade no casamento. Vale a pena ver, rever, estudarem juntinhos e praticarem, porque tem muita dica lá para vocês praticarem. Essa semana a gente vai postar temas ligados a essa nossa live de hoje. E, como termina a história do Barba Azul, descobriremos semana que vem. Sexta-feira que vem, às 20 horas. E aproveita e convida o povo para vir participar aqui do Coisas de Casal. Gostei do exemplo do tempero, a Jana Almeida falou aqui, não podemos ficar falando do nosso relacionamento, a Elis Betânia Lopes, né, confirmou aqui. Deixa eu ver, quem mais tinha comentado? A Joyce, gente, esse lance do terceiro é muito bom.
É isso aí. A Jana Almeida disse: gosto de escutar experiências e conselhos de casais mais maduros, obrigada. Adorei a história da cicatriz, a Joyce falou. Termina a história da Chaves, por favor. Joyce, sexta-feira que vem. Beijo no coração e um final de semana delicioso pra vocês. Ixi, tem um monte de gente aqui de coisa que nós não lemos aqui, ó. Ixi, depois a gente... Ele tá falando dele, ó. E o pessoal que tá acompanhando aqui pelo Coisas de Casal do Lindomar, passa a acompanhar aqui. Quem tá acompanhando pelo Instagram do Lindomar, passa a acompanhar pelo do Coisas de Casal. Beijos e até semana que vem. Até tchau, mais, tchau. pessoal.